assuntos mais comentados nesses últimos dias envolve o Pix. São as novas regras para a transação aí do Pix. Ao vivo, a Júlia Toscani tem os detalhes. Boa tarde, Júlia. Você que está aí com um profissional que vai ajudar a gente a entender nessa confusão aí dessa mudança do Pix. Boa tarde. Oi, Ju, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Balanço Geral. Esse assunto tem gerado muita polêmica desde o primeiro dia que foi noticiado. E para a gente, então, esclarecer todas essas dúvidas, eu estou aqui com o advogado tributarista Tiago Alves, que vai explicar para a gente como funciona na prática. Tiago, boa tarde. Boa tarde, Júlia. Boa tarde aí, telespectadores. Na verdade, não muda nada. O que muda simplesmente é a fiscalização. Então, assim, você que recebe até R$5.000 por mês via Pix e não declara, continua não declarando. Agora, você que é pessoa física e recebe mais que isso, você é obrigado agora a declarar. E também a pessoa jurídica, que recebe até R$15.000 por mês no Pix, continua igual. Agora, aquela que passa acima do 15 mil vai ser mais fiscalizada. Então, o que muda simplesmente é a fiscalização. A Receita criou um método de pegar todo mundo que não estava declarando. Obviamente que não é, como todo mundo está falando, que vai se criar um novo imposto, que vai se pegar o pipoqueiro. Eles querem pegar aqueles que sonegam mais. Então a gente tem exemplos de alguns outros profissionais que só recebem Pix ou recebem em dinheiro. Então esse tipo de gente vai ter que se explicar com o leão. Vai ter que fazer, então, agora a declaração certinha dos seus impostos, né? Muita gente tá achando que, então, agora não posso mais fazer Pix. Eu já até ouvi relatos de pessoas que não estão mais fazendo Pix, estão sacando dinheiro justamente para não correr esse risco. Mas o que acontece, o nosso Pix sempre foi monitorado, não é mesmo? Sempre foi monitorado. É uma espécie de moeda virtual dentro da Receita Federal e do Banco Central. Portanto, foi criado para ser monitorado. Obviamente, volto a falar, não tem mais imposto em cima, só vai ter que se declarar. Então aquele, mais uma vez, que é o pequeno, que é aquela pessoa que vai fazer uma unha, que vai vender um bolo, isso daí vai continuar tudo a mesma coisa. Agora, aquele que recebe uma comissão de um imóvel que vende, aquele médico que faz uma cirurgia e não presta os serviços aí para a Receita Federal, esse vai ter que ficar muito mais esperto. E em relação aos bancos, tem alguma diferença se você tem alguma movimentação em mais de um banco ou não? Como é que fica essa situação? Não, todas as movimentações são detectadas. A gente fala muito do Pix, mas não só o Pix. É o Pix, o TED, o saque em dinheiro. Então, o Pix virou a moda, né, do Pix. Mas todas as movimentações e qualquer banco vão ser monitoradas. Estão monitoradas, né? Até eu recebi uma informação durante esse final de semana de que agora, se você está, por exemplo, num mercado, num estabelecimento fazendo compras, não pode botar então o seu CPF, que isso também vai ser monitorado, que você está gastando a mais do que poderia estar sendo monitorado pelo Vale Refeição. Isso vai afetar também? Não diretamente, mas toda a movimentação financeira está sendo monitorada. Obviamente que a Receita ela não quer pegar o pequeno, ela quer pegar o grande sonegador. E um detalhe que ninguém se atentou, que não é o imposto, isso é crime. Sonegação é crime. Então, o que tem economia tributária é simplesmente educação. Então, vamos se educar, vamos cada vez mais pensar no tributário e de a forma correta de fazer. Bom, Ju, acho que a gente conseguiu esclarecer bem aqui para os nossos consumidores o que de fato vai mudar e que, como o Tiago falou, o doutor Tiago falou, não vai mudar nada. Acho que a gente consegue deixar essa informação bem clara, então, agora para os nossos telespectadores. Perfeito. Então, houve todo esse alvoroço, mas simplesmente vai mudar a regra de fiscalizar. Então, você que está tudo ok, continua fazendo seu Pix, que não vai ter problema nenhum. Perfeito, Ju. Eu volto com você aí no estúdio. Ô, Júlia, só uma perguntinha aí para o doutor Tiago. Primeiro, agradeço a participação dele aqui no BG, esclarecendo esse monte de dúvidas que tem sobre o Pix, né? Porque hoje não tem mais como a gente voltar atrás, né, doutor? Voltar com a cédula de dinheiro, tá todo mundo usando o Pix. Mas tem uma pergunta que acabou não sendo feita, mas é que eu percebo que muita gente está fazendo. Os MEIs, eles perguntam o seguinte, eles dizem, eu recebo muito em Pix, né? Porque são o dinheiro aí dos pagamentos das vendas, porém estão com medo aí de não conseguir comprovar depois que tem gastos acima disso. Ou seja, aquele valor que recebe no Pix não é um valor que está entrando como lucro, né? Ele tem aí, vai ser rateado aí nas despesas. O MEI tem aí uma forma de depois, dentro ali da declaração, colocar os gastos, ou isso vai ser realmente uma dificuldade? Então, uma excelente pergunta. O MEI já é uma espécie de benefício.
Como benefício, você tem limite. Então, se você superou o limite, você vai sair do MEI para ir para o Simples Nacional. Não muda muita coisa na questão de percentual, que daí você vai se formalizar cada vez mais. Então, sim, se você estourou o seu MEI, a própria Receita vai te notificar e você vai, o outro ano, você vai ter que se adequar aí ao novo regime tributário. Lembrando que o Simples também é um benefício tributário. Então, a gente tem muito medo de pagar impostos. Por quê? Porque não tem aquela retributiva, né, do Estado. Mas o MEI e o Simples são benefícios tributários criados no Brasil. Perfeito. Então, a gente pode esclarecer novamente essa questão dos limites, né? Também pessoa física e pessoa jurídica, 5 e 15 mil reais. Perfeito. Então, você que recebe até 5 mil mês em Pix, você continua trabalhando da maneira que está. E você, pessoa jurídica, empresas também, que é até 15 mil, você também continua do mesmo jeito. Se não, você vai ter que se adequar ou no teu imposto de renda ou abrindo uma nota fiscal para esses serviços. Doutor Tiago, obrigada pelas informações, esclarecimentos sempre muito importantes. Obrigada e também uma fala muito clara para quem está em casa, né, para todos poderem entender direitinho essas mudanças. Agradeço também a minha colega Júlia aí, que entrou ao vivo. Obrigada.